Boa tarde, Guaratinguetá. Boa tarde, planeta Terra. Como vão vocês? Tudo bem? Garganta um pouco sequinha, rouquinha, devido a esse tempo muito seco. Não é verdade? Seco demais da conta. Ontem caiu uma aguinha assim só para molhar, né, o chão, mas mesmo assim já ajudou um pouquinho. Mas o vento hoje, tá vendo? Bom, vamos lá, minha gente. Vamos no nosso Sintonia nesta terça-feira, dia 29 de julho, já acabando o mês de julho, acabando as férias e a criançada voltando às aulas, mas ainda tem essa última semana, né? Para brincar, gostoso. A melhor coisa que tem é brincar. É isso aí. Hora do almoço, hora de ganiza. Sabe disso, não sabe? Delícia de ganiza, o almoço de terça a domingo. Olha, tem gente que vai ao ganiza, tem uma diversificação enorme de pratos, né? Mas diz que não gosta de nada daquilo. Se pode pedir o cardápio à la carte? Pode, o cardápio à la carte também funciona durante o dia, tá bom? O que é de gosto é regalo da vida, não é isso? Tá bom, aproveita porque vai fazer frio essa semana ainda para tomar os caldinhos do Ganiza. Isso mesmo, a partir de 6h30 Ganiza está aberto lá para vocês, tá bom? Joia! E olha, quando se fala em segurança, o carro não roda sem pneu, roda? Não roda. Como é que vai rodar sem roda, né? Então tem todo um equipamento ali, tem todo um maquinário ali que precisa ser revisto sempre, sempre. Porque é ali que está a sua segurança, certo? Se quebra um eixo, se estoura um pneu, não sei de que jeito, se o amortecedor vai lá para baixo, enfim, TF Pneus para vocês. 2 lojas em Guará, uma em Lorena, 2 em Pinda e vem vindo uma aí em Taubaté. É isso. Família que trabalha junto, cresce junto. O Ganiza e a TF Pneus são exemplos disso. Exatamente. As duas são empresas familiares. Ganiza com 40 e tantos anos, já até esqueci, 46 se não me engano. E a TF Pneus, que é a Tebeg Fernandes, há mais de 62 anos, 63 ou 64, se não me engano. Gostaram? É isso aí. Família que trabalha junto, cresce junto. E vamos lá, já está aqui na ponta da linha. Hoje nós vamos falar de arte, que é a arte que alivia a vida, as dores da vida. Isso mesmo, sem arte, a vida seria uma loucura. Você já imaginou? E é na arte que a gente bota a nossa loucura. E eu vou convidar ele aqui, ele já é muito legal, criativo, aliás, ele é diretor criativo. Aí ele vem vindo aqui, só, E aí? Everton Rodrigues, aí, Tudo bem, Nilton? olha lá, Tudo já bem? preparou o cenário, quem mexe com vídeo sabe disso aí. Já aproveito para fazer a propaganda já. É isso aí, Everton. Bem-vindo, querido. Muito obrigado por Obrigado, aceitar o Nilton. Eu que agradeço a convite. oportunidade. Aí, Everton Pois não. é cineasta, diretor criativo, proprietário da Prorec, é assim que fala? Prorec Vídeo Produções. A ProRec existiu até 2020, 2021. Depois eu mudei para Caixa de Sapato. Acho que tem mais a ver comigo esse nome, pelas coisas que eu estou fazendo, né? Porque Eu antes pensei eu. que Caixa de Sapato fosse só um nome fantasia, né? Porque tem o nome da Não, é um firma. nome fantasia, lógico, né? Sim, é um nome É. fantasia, mas eu troquei esse nome fantasia de ProRec para Caixa de Sapato Filmes, até porque em outra cidade vizinha já tinha uma empresa também chamada REC, então a confusão era feita na cabeça das Olha, mas pessoas, ficou né? muito legal, muito mais legal o Caixa de Sapato. Eu também gostei. Como é É que que tem veio uma essa história ideia? por trás, né?
tem uma É. história por trás da caixa de sapato, né? Conta aí, como é que é essa história da caixa de sapato? Então, eu na época eu tinha 6, 7 anos de idade e os meus irmãos, né, muito maiores que eu, uma diferença de 11 anos, outra diferença de 16 ou 17 anos. Uhum. Então, e aí eles Você era o pegavam, Rapa de Tacho? oi? Você era o Rapa de Tacho? Eu sou a última gota. A última agora. Também sou. Ah, que legal. É. Então, aí eles, com uma caixa de sapatos, eles pegaram uma lente, essas lentes comuns, grandes, né? E fizeram um orifício, né? Um orifício na caixa e naquela época, Neuza, não sei se você deve lembrar daqueles chicletes ping-pong, block. Lembro Então, muito. aí vinha aquelas figurinhas, né? É, Aí o calcinha. eles uniram essas figurinhas e com um toquinho de lápis, um de cada lado, eles faziam a projeção desse filme, né? Aí, É. por exemplo, aí a lente aumentava, jogava uma luz por trás, e a lente aumentava e projetava na, na parede, né? Isso nunca saiu da minha Que memória, bárbaro! Que e bárbaro! aí, Então, aí cinema tá eu na estou família. resgatando uma história de infância, entendeu? Esse até para uma homenagem também a eles, né? Porque É. um irmão meu, aqui que tem 11 anos de diferença, ele faleceu com 18 anos de idade, Pô, acidente de moto, né? eita, Moto é sempre, né? complicado. Então é uma homenagem também para eles e toda vez que eu conto essa história eu fico um pouco assim mexido, né? Porque mexe muito com as minhas origens, com a minha família, né? Uma família humilde, tudo e enfim. E aí o resto é história. Bárbaro, que bárbaro, rapaz. Essa história é É, magnífica. Olha como é que começa a, a profissão, digamos assim, né? De uma pessoa lá atrás. Mas isso não é. começou, você não falou, vou Não, fazer não, cinema. Não, não. né? Contar um pouquinho, se você me permite, é o seguinte, Claro, nós na estamos aqui para isso. época É, era nos final dos anos 80, eu acho, é. começo de 90. A, o meu irmão foi visitar a minha mãe, né? Eu morava com a minha mãe naquela época, e ele levou uma câmera de vídeo, essas VHS antigas, né? Da cunhada dele. Neuza, é incrível. Assim, foi uma coisa assim que de impacto, foi uma paixão à primeira vista. Eu vi aquela câmera, coloquei aquela câmera no ombro e falei, é isso, entendeu? E na época eu tinha terminado de fazer o colégio técnico, né, aqui em Guaratinguetá, o famoso Cotec, porque É, não tinha opção, né, aqui na nossa cidade não tinha muita opção. Ou era colégio técnico, ou era fazer o ginasial, né, que a gente é, falava é. antes, né, ou fazer outra coisa qualquer, eu trabalho no comércio, Já alguém numa saí para fábrica, trabalho. tá? É, Aí eu fui convencido pelo esse outro irmão, né? Que graças a Deus é. ele tá vivo com a gente daí. Fui convencido por ele a testar o vestibulinho, né? Famoso e temido vestibulinho do Cotec. E aí eu passei em eletrotécnica e comecei a fazer o curso, né? Aí, com muita dificuldade e tal, porque quando a gente sai da escola sem muita base, né? E o Cotec era outra realidade, né? Ali era aula de manhã, tarde, enfim. E aí, nesse processo É todo, para ralar mesmo, não é como a moçada diz, é para ralar. não, lá era nossa, foi muito puxado pra gente, ainda mais pra gente não estava acostumado com o ritmo, né? A gente sai de um período só, de repente eu tinha aula em 3 períodos, então, quer dizer, isso foi muito difícil lidar com isso, mas graças a Deus
consegui, não repetir nenhum ano, consegui fazer meu curso, porque não tinha opção, né? E Ô, aí comecei a Emerson, trabalhar. mas a Pois gente não. não faz nada por acaso. Você vê a vida, né? Você fez eletrotécnica, Isso. você fez eletrotécnica e vai mexer com vídeo. Tem tudo a ver uma coisa com a outra, não tem não. É, até que me ajuda, porque nos meus vídeos eu priorizo muito a parte de fotografia, né? E a fotografia é luz, né? Então, assim, as características que eu tenho para mim, eu não sei se isso fica aparente para as outras pessoas, mas para mim a fotografia ela salta quando eu vejo um vídeo meu que eu estou fazendo. Então eu me preocupo muito com isso. E a eletrotécnica, por usar, né, a parte de fotografia, por eu priorizar bastante essa parte, então acaba que usando os meus conhecimentos de elétrica para poder fazer a luz, né? É. Então, nesse caso, sim. Mas eu, aí eu passei por algumas empresas, tal. Aí eu estava na Codesg. Em 2004, teve um concurso na Codesg, acho que 2004, 2003, não me lembro agora. E aí eu sofri, né? Estava trabalhando lá na Codesg e sofri um acidente. Não lá, eu sofri fora, né? Já estava, sim, eu estava de bicicleta e um carro, ele fez uma conversão errada, né? Uma conversão proibida e me pegou em cheio. Aí eu voei por cima do carro, caí e tal. Enfim, aí, resumindo a história, eu fui parar no hospital, chegou o pessoal do resgate, me levaram para o hospital e meu pé quebrou. E aí eu ficava pesquisando coisas, tal, não tinha internet, né? A internet estava, sei lá, começando, engatinhando ali. E aí eu comecei a procurar algumas coisas nessa parte de vídeo e tal. Aí descobri um curso do Senac em São Paulo, que dá direito a documentação, né? O pessoal chama de DRT, né? Que é o registro para a gente trabalhar, né? E aí eu peguei o dinheiro, né? Porque eu fui é, indenizado pelo acidente que eu tive, né? Peguei o dinheiro e fui lá para São Paulo, fiz o teste lá e passei, paguei o curso à vista e comecei a morar lá em São Paulo sem parente nenhum, não tinha parente nenhum. Sem Arrumei saber nada, para onde vai, para onde vem. Mas a gente arrumei uma, aprende. arrumei um lugar para ficar lá, um quartinho para ficar lá, próximo do Senac. Aí a gente foi pegando amizade e tal, e aí eu comecei a trabalhar no próprio Senac mesmo, de São Paulo, como assistente em alguns cursos lá, e fiquei lá. Fiz o curso de 6 meses de operador de câmera, depois eu ganhei uma bolsa também para fazer o curso de luz, de iluminação para cinema e vídeo. Aí eu falei, vou aproveitar, lógico. Aí eu fiz o curso, aí eu trabalhei e tal. Aí depois teve um convite da Vanguarda para eu cobrir férias. Era um mês de férias. Aí eu vim, acabei ficando 3 ou 4 meses, né? Aí foi emendando uma férias dos funcionários, né? Uma atrás da outra, e comecei a ficar as 4, 5 meses lá. Fiz bastante amizade também. É um grande E aprendizado, né? sempre Televisão é um grande aprendizado. a vida é uma escola em si, né? E ainda mais que a gente tá nesse caminho que eu não sei explicar essa paixão. Eu costumo dizer que às vezes é uma cachaça, entendeu? Eu não consigo acreditar dessa cachaça. Conheço bem E dessa cachaça, só que a minha chamava rádio. então, você vê, você é uma mulher da comunicação, sabe muito bem do que eu estou falando. E só para quem está no meio sabe que a gente, quando trabalhava na TV, era bastante jornalismo, né? E o jornalismo não tem hora, né? A hora do jornalismo é a Não. hora que está acontecendo algum fato. Então, a gente ficava sem almoço, fiquei em porta Eu de passei por uma experiência cadeia. dessa sua também lá na TV, que antes era da Globo mesmo, não era Vanguarda, né? Eu Não, era correspondente eu já deles entrei aqui.
com esse nome já mesmo, já era Você entrou Vanguarda, acho como que estava com vanguarda. 2, 3 Eu sou, anos, alguma coisa. eu sou velhinha, eu sou da turma Eu da também tenho. fundação, na 1990. É, É, eu também, você eu também entrava na tenho. redação, não sabia se era dia, se era noite, e ali ficava. É. E Então, aí, conta a história. É, aos olhos de outras pessoas, isso é uma loucura, né? Mas é eu tenho boa. até os 10 mandamentos de um câmera aqui, que é fantástico, até imprimi, coloquei no. Eu não sei se está por aqui. Ali fala, né, que a máquina de café será a sua melhor companhia, e por É aí vai. verdade. Então Mas é aí, só para quem gosta mesmo, né? é, Jornalismo, televisão é só para quem gosta, né? Não tem só para quem feriado, gosta. não tem dia, não tem noite, é só para quem gosta, né? Quem tem a paixão, né? Por Você isso. vive E mais para aí, o trabalho do que qualquer outra coisa. E é assim que você é, está fazendo hoje. como? E é Desculpa. assim que você está fazendo hoje. O Está quê? vivendo para trabalhar, trabalhar para viver. Como é que é essa A história? gente, às vezes a gente tem que trocar o almoço pela janta, né? As coisas tá muito difíceis. E na época, Neuza, você deve saber, não tinha muita literatura sobre esses assuntos. Era difícil, Não, difícil, não. difícil. Nossa, era muito difícil. Hoje está tudo na palma da mão, né? O YouTube, É. PDFs. Hoje está muito mais fácil, né? Até comprar equipamento, a gente, dependendo do equipamento, tinha que importar, tipo, um amigo de um amigo que ia lá para os Estados Unidos, trazia É. para a gente. Então era equipamento muito caro, né? E não tinha muita opção. E hoje é muito fácil. Hoje a gente vai, por exemplo, você vai numa Casa Bahia da vida sem fazer propaganda, mas você vai Mas numas já vai lojas bem? aí, você vai numas lojas aí, você compra tudo numa loja, né? Você compra ali câmera, tripé, paga em 24 vezes, tem vários modelos, vários tipos. Então hoje tá o acesso a equipamento e ao conhecimento também, ele É. está muito fácil, né? A gente está Foi tá ali muito na palma da mão. difícil para você essa transição, Everton, porque você é um câmera profissional, você estava acostumado a carregar uma Betacam no ombro, né? É, sim. É, Hoje você tem uma câmera profissional tão boa quanto, mas aqui na mão. a gente tem que fazer algumas adaptações, né? Porque quanto mais a câmera é pesada no ombro, mais estabilidade ela dava para a gente, né? Apesar que a gente usava muito os equipamentos de apoio, né? Para poder É, fazer as imagens, né? Mas no ombro, como ela é pesada, ela tinha um encaixe certinho, então você fazia a é, base ali nos pés e tranquilo. Agora, quanto mais leve, é mais perigoso, é né? mais difícil, né? É mais difícil, né? Mas aí depende também de lente também, né? Se você É. tiver com uma lente boa, uma lente com uma grande angular, se essa lente tiver um estabilizador de imagem, já ajuda bastante. Eu tenho uma lente aqui que eu gosto muito dela, que é a 50 mm, só que ela não tem estabilizador. Então, quer dizer, Ah, ela na mão, ela, sabe, ela tá. não ela dá outra linguagem, digamos Agora, assim. agora eu Não é quero uma saber, linguagem estável. é, Oi? agora eu quero saber como é que foi essa mudança desse técnico maravilhoso que entende de luz, que entende de câmera, que entende de movimento, para o criador, o Everton criador, porque tem aqui a arte da alma feminina. Olha É, só, olha, foi seu é o primeiro ou não? subtítulo das divas, né? É, Então, essa transição, assim, não foi uma transição de um dia para a noite, né? Ela foi se dando aos poucos, né? Na última empresa que eu trabalhei, foi a TV Aparecida. Fiquei 4 anos lá e eu comprei uma câmera, já estava fazendo algumas coisas, né? De eventos, tal, é, casamento, né? E casamento, aniversário, enfim. Então, aí, quando eu saí da TV Aparecida, aí eu falei, não, agora eu tenho que fazer, né? Agora tem que me dedicar mais, né? Eu já estava, né? Não era nenhum
jovenzinho mais, então eu tive E que agora, o dedicar que eu mesmo. vou fazer para viver, né? É, aí, assim, quer dizer, né, eu acredito muito em Deus, né? Eu acredito muito nas providências de Eu Deus. Aí também, eu também. teve, teve uma pessoa que me procurou através de uma amiga minha, a Sila. Ela precisava de alguém para fazer uma edição de uns vídeos lá dos alunos de sargento, lá da escola especialista. Aí eu fiz a edição para ela e depois eu vi que a qualidade do material que chegou para mim ali não era uma qualidade boa, né? Era uma qualidade assim que não tinha muito o que fazer. E aí eu conversei com ela, mostrei o meu material para ela, ela gostou e eu comecei a trabalhar com ela lá. Que Lá maravilha. lá com os alunos, né, fazendo os filmes dos alunos. Então, ali que eu me mantive bastante, porque tinha o volume de serviço era muito grande e ela confiava bastante em mim, tudo. Ela fazia fotografia, né, estilo, né, e eu fazia o vídeo. E aí eu arrumava equipe para poder fazer, né, as pessoas de confiança. Inclusive foi o que eu falei para ela, tem uma condição e eu quero levar a minha equipe, né? Eu quero trabalhar com pessoa que eu já conheço, que eu tenho confiança e tal. E a gente começou. Aí chegou uma época lá Ninguém que fica para tinha trás, né, Everton? É, aí tinha várias empresas prestando serviço lá, né? E é, aí, de repente, só ficou ela fazendo, porque a qualidade, não puxando sardinha, mas a gente, como eu falei para você, a gente prima muito a fotografia, né? é. A arte, né? Então, a gente usou umas linguagens ali, com a música certa e tal, e de repente ela ficou sem concorrente nenhum, entendeu? Ficou sem concorrente nenhum e aí ficamos lá por alguns anos lá, dominando, né? Você mudou a cara, né, de mostrar É, a cara dos alunos da escola de Leonardo. Não era aquela coisa quadradinha, né, de sim, quartel, sim, né? sim, sim. É. E o Mas material que a esse gente. olho, só você que tem, bem. Oi, Esse desculpa. olho, eu chamo de Ah, bigode gato. É, né? e aí Bigode foi isso. gato. Obrigado. E É, aí foi assim, né? Aí acabou o tempo lá, né? Deu alguns problemas no caminho com a empresa dela lá, e aí eu saí de lá. E aí como eu falei para você, a facilidade dos equipamentos, do conhecimento é muito fácil hoje. é. Então, tem muita gente no mercado fazendo, né? Principalmente eventos, né? Então, naturalmente, não querendo forçar, mas eu me afastei de eventos, porque tem bastante pessoas que fazem eventos. E aí eu descobri esse mundo de editais, né? Com a lei Paulo Gustavo, né? Paulo Gustavo. Do, É. você lembra da lei de Paulo Gustavo, né? Me Do ano lembro muito bem da 2022, eu Lei acho. Paulo Gustavo, trabalhei bastante nela. Para quem não Então, sabe, o Everton é do Conselho da Cultura, colega nosso, eu também sou. E na época, foi na pandemia, né, Everton? A Paulo foi, foi, Gustavo foi na foi, pandemia. a lei foi lançada na pandemia, mas, opa, fiz coisa errada aqui, mas ela saiu depois, né? Depois É, que acabou as restrições que a a lei gente foi mesmo veio. trabalhando nela durante a pandemia, né? É, É aquilo. E os editais saíram no final do ano, se não me engano, 21, não foi? isso mesmo, É, isso mesmo, é. é. Se não me E engano. aí, Aí a verba veio. aí a E verba veio, porque é uma verba boa, porque as pessoas contempladas foram do audiovisual, né? Então, é, a gente não teve muita, a gente que eu falo, o pessoal do audiovisual, não teve muita concorrência com as outras artes, né? Porque a é. verba era específica mesmo, o maior volume da verba era para o audiovisual, né? Para as pessoas O que Dimas de Guaratinguetá é da Paulo Gustavo? Vem através de um edital da Paulo Gustavo ou não? Veio veio, já.
Não, Veio, além do veio. gol, desculpe falar, o que eu contei aqui em 21 não é Paulo Gustavo, é Aldir Blanc. Ah, o Foi Gil a Blanc. Então, primeira. É. essa Gil Blanc eu não fiz, mas eu Isso, participei. isso. Eu dei uma força para o nosso querido amigo Jujuba Kisaki. O Kisaki é gente boa Isso. pra caramba. Um abraço para ele aqui. Gosto muito Juba é dele. uma belezinha. É. Ah, ele é espetacular, é um excelente profissional, ele não para. Parece que a semana dele tem 9 dias. É a Mas tem impressão um que dá coração cada vez que você imenso, vê o né? post Juba dele. tem um coração imenso, é. Ele é fantástico, é excelente pessoa, excelente profissional, ele trabalha muito, trabalha bastante. E aí me convidou para fazer lá um trabalho da Aldir Blanc, eu fiz, né? Nós fizemos lá com ele, né? Porque não podia apresentar nada ao vivo, né? Tinha que Não, ser tem que tudo ser tudo físico. virtual. É. E aí a gente deu uma força lá, tudo, e graças a Deus deu tudo certo. E agora tem, e aí da Paulo Gustavo, que veio, né? A lei foi aprovada na pandemia, mas ela foi executada Depois. né? Pós-pandemia. E aí eu entrei com alguns projetos, graças a Deus, teve a sobra também, né? Teve uma sobra da Paulo Gustavo, né? Com um valor menor. A gente fez a primeira da Paulo Gustavo, Isso. e nós conseguimos passar em dois. Eu escrevi três, mas passou dois, é o máximo mesmo que podia passar. É. E depois também, na sobra também, eu entrei com dois Entrou e também? passei também com dois, entrei com dois, né? E agora, Maravilha. a Audi Blanc, eu entrei com dois e passei um, mas eu pensei que não ia passar, porque eu fiquei como suplente. As Hum. divas ficaram como suplente, né, o projeto das divas, mas alguém dentro do prazo não seguiu a regra ali de entregar Sim. documentação, e aí me chamaram assim, em 48 horas, se você Ótimo. tiver interesse, você vem. Mas eu já tinha tudo pronto, né, da Paulo Gustavo, né, É. a documentação, tudo. Eu tenho uma É. pessoa da área de contabilidade que ela me ajuda, então ela já tinha os arquivos lá, ela só foi juntando, atualizando algumas coisas aí, O que que você e acha dessa história de editais, Everton? Eu agora estou como é que é? falando com artista, porque tem muita gente que reclama dessa história de editais, né? Ah, edital, não sei o quê. Como é que é? Porque hoje o artista, qualquer que seja ele, qualquer que seja a área, se ele quiser um dinheiro público, ele tem que entrar num edital, né? Sim, sim, Como é que você vê isso? E foi uma estranheza muito grande para os artistas, pelo menos eu senti isso, né? sim. Mas você que está do outro lado aí, como é que você sente isso? É legal participar dos editais? É bom? Ajuda todo mundo? Então, tem o próprio edital, ele já põe o critério de avaliação, entendeu? É, São 5 critérios. Então, tem que saber ler esses critérios de avaliação e escrever de acordo com aquilo que está lá. Então, por exemplo, vai ser aí é por pontos, né? Sei lá, 10 pontos para quem falar de um assunto tal, 5 pontos para outro. Então, são no total, aqui em Guará, especificamente é, os editais, eu acho que não deve aqui. mudar muito em outras cidades, não. Então, você tem a pontuação ali, que cada Hum, item vale um número de pontos. No total, dão 30 pontos, entende? Então, tem que saber ler aquilo ali, né? Tem que saber é, ler e encaixar o projeto em cima daquelas questões, né? Para que, é, para que, para que a pessoa, na hora que o parecerista for analisar, ele veja que está de acordo com a regra que está ali, né? Mas exato. aí tem muita coisa, então algumas pessoas falam porque pode ter alguma coisa errada por ser dinheiro público, mas eu acho que não, eu acho que eu que não sou conhecido nessa área artística eu estou entrando agora, que eu vim mais, eu trabalhar mais com
evento, né? É. Alunos da escola especialista, então o evento é muito diferente, né? O evento ele é E é um isso que eu quero factual. saber. Como é que surgiu esse projeto, As Divas de Guaratinguetá? Então, Ah, ouviu? Aumenta sim, o som aí, aumenta o som do seu telefone aí. eu tenho Aê. aqui, eu tenho aqui, Neuza, um arquivo chamado Padarias de Ideias. É um arquivo que o Jujuba tem, eu copiei o nome do Olha que Jujuba. maravilha, padaria de E, ideias. e o Jujuba, ele fala que tem que ser tipo uma padaria. Toda hora tem que estar aí uma fornada nova de pães ali, entendeu? E aí eu peguei isso e qualquer ideia, por mais absurda que no começo eu acho, eu anoto e faço algum rabisco aqui dessa ideia. É. Então tem um arquivo que é chamado assim, então tem bastante ideias ali. E aí, numa dessas ideias, né, tinha falando desse projeto, né, mas não tinha nada desenvolvido, era só uma ideia, né, que eu joguei ali. E aí eu falei, por que não, né? Por que não falar sobre as mulheres, né? Eu acho que, não sei se alguém já fez um trabalho específico de homenagem a mulher. Pode ser que tenha, mas um grupo de mulheres, né, como a gente pegou como representante, né, de Uhum. algumas classes, né? Nós pegamos 8 divas, né, inclusive a Oito. Rosângela, a Rosinha Canuto, que ela conheci muita gente por entrar. Eu entrei, na verdade, com esse nicho de editais com a Paulo Gustavo. Quer dizer, eu não tenho muito tempo, muita experiência e não conheço muita gente da arte, porque o meu tempo foi praticamente ocupado pelas televisões, pelos eventos, então eu não fazia parte desse meio artístico, né? Sei. E Então, aí o roteiro foi a Rosa que fez? O roteiro é Não, dela? não, não. A Rosinha, ela me ajudou bastante em tudo, em tudo. Inclusive na escolha das divas. Eu tinha alguma ideia aqui de uma ou duas, porque eu conhecia de ouvir falar, né? Mas Uhum. não nunca pessoalmente e tal. E ela foi me dando as diretrizes, né? Quem poderia é, convidar para esse projeto. E ela fez toda essa parte. E a gente fez visitas pessoais a cada uma delas, né, para fazer o convite. A gente não fez o convite pela internet, pelo WhatsApp, a gente foi pessoalmente fazer o convite, entendeu? Porque é o mais importante, porque na verdade é a vida delas, né? A gente É, vai, é uma responsabilidade muito grande, porque é um recorte, né? É um recorte. Como é que você vai, por exemplo, recortar um pedaço da história de uma Marisa Papa ou de uma dona Teresa Maia? É difícil, né? É muita história, tem é muita muita coisa que história. elas fizeram, entendeu? Então, quer dizer, até falei para ela em algumas reuniões que a gente teve aqui, que não vai dar para colocar tudo, né? Senão o documentário virar uma novela, né? Alguns capítulos para cada um, porque elas têm muitas É histórias verdade. boas, histórias vividas por elas, né? Experiências É, com elas mesmas. E você vê a força da mulher, né? Ela tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar do filho, e faz a arte ainda, e ganha prêmio, né? é, E isso que é interessante, ela faz a arte com todos esses afazeres que ela tem, né? Que ela faz, afazeres que ela faz é ótimo, né? Tem todos esses trabalhos e é. ela se dedica ainda à arte e ganha prêmios. Quer dizer, Ser mulher não é então, quer fácil, dizer, não. não é. É, Ou sendo mãe, ou não sendo é, mãe, mas eu acho que o instinto, né? O instinto de mulher tá ali, né? Gosta de cuidar, gosta de dar uma força, né? é. Então, quer dizer, e a mulher é muito forte, né? A mulher é muito forte. E O quem homem são elas que coloca. você escolheu? Que você escolheu? Você falou Bom, aí, a Rosinha está aí, a então, a Marisa Rosinha, Papa, Tereza Maia, quem mais? ela é
produtora, né? Ela não faz parte das homenageadas, mas eu aproveito para homenageá-la aqui também, porque assim, ela foi meu braço direito, esquerdo, direito, minha perna, meu pé, nossa, Ela ela foi a produtora. fantástica, Maravilha. fantástica, fantástica ela, nossa, não tem que falar dela. É. E aí nós temos a dança com a Rosângela, né? Com a Rosana A Rangel, lá da Rangel, Estação a Rosana Dança. Rangel. Nós temos a Priscila Cabetti, que é do cinema, a dona Teresa Maia, né, que é História e Patrimônio. Nós temos as meninas do Jongo, que é a Regina e a Elizabeth, a Fatinha, né? Tá faltando quem, que eu já falei? Temos a Sônia Santos, que é uma cantora, né, espetacular, uma voz espetacular. É, temos a Roxana também, Roxana Roxana Marinho, Marinho, isso, que ela uma está artista como plástica artes magnífica. plásticas. Tá É. faltando, eu não contei aqui, Deixa eu são ver. 8 Uma, artes. duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, É, nove. são 8. É porque são 9 mulheres por causa das meninas do jongo, né? Por causa da dupla do jongo, É, mas as artes são 8 artes, né? 8 artes. São 8 segmentos de artes. Então é um recorte e uma representação também, através delas, da arte feminina aqui em Guará e também, né, quem estiver assistindo, se sinta também em outra cidade, em outro país, né? Porque, E quanto tempo você posteriormente, conseguiu fazer esse filme, o Everton? assim, eu tenho que ver na planilha aqui, mas a gente, para fazer as captações de imagem, acho que foi um mês, porque a gente a gente estava com, né, com um orçamento muito enxuto, né, diferente da Paulo Gustavo, que era para o audiovisual, a Algiblanc é para todas as artes, né? Então, quer dizer, então segmentou bastante, né? Então, o dinheiro ele foi bastante segmentado, né? E aí, por questão de orçamento também, a gente teve um dia para cada locação, para cada diva, né? No caso. Então, a Opa, gente foi rápido, hein? Toque de caixa, hein? a gente não podia errar, né? A gente tinha que ter É, já o planejamento e fazer. Só uma vez que deu problema de chuva, né? Que a gente ia gravar uma externa, aí estava chovendo, aí a gente decidiu cair, né? A gente mudou a data, mas a gente executou tudo isso aí por causa do orçamento mesmo, que cada locação que a gente faz, ela gera um custo, né? Ela gera um custo com as pessoas. Por exemplo, a grande vedete técnica desse trabalho é a grua, né? A grua, eu você tem uma priorizei grua? bastante. Eu tenho uma grua aqui, uma mini grua de 3 metros, mas ela dá uns movimentos bem legal. Ela já tem o Girocan eletrônico, né? Então dá para fazer uns comandos legais ali. Para quem não E sabe, assim, explica o que é uma grua. bom, A como grua é é que eu vou uma câmera explicar? de cima, assim, eu posso falar? Oi? A grua Não é uma entendi. câmera de cima, assim? Então, a grua, ela é um princípio de uma gangorra, né? É, Você tem um ponto de apoio, né? é. E você tem na outra ponta maior a câmera e na outra ponta a pessoa que está operando a grua. Então, É. ela funciona como uma gangorra, né? Uhum. Só que eu tenho um controle de câmera eletrônico que ela faz os movimentos eletrônicos também, né? Ela vai para o Hum, lado, ela vai para cima. Então você pode combinar os movimentos mecânicos, né? hum. Desse, como eu falei mesmo? O pêndulo, essa Do gangorra. pêndulo. É. Isso, você pode combinar os movimentos da gangorra, que são mecânicos, com movimentos elétricos, né? Com a cabeça elétrica dela ali. Então, quer dizer, dá um movimento Você muito legal, enxerga muito de tudo quanto interessante. é lado, né?
Então, e assim, e precisa ter bastante coordenação motora, né? Então eu não sirvo nem para ser baterista nada, porque a minha coordenação motora é meio fraca. Então, mas aí eu tenho alguns amigos das passagens da televisão que eu passei e tudo, e os caras mandam muito bem em grua. Falei, eu chamei três fera mesmo, que um não podia no dia e tal, aí o outro vem. Mas É. assim, ele tá operando, mas você não sabe a diferença, se é o João, se é o Francisco ou se é o Antônio que tá operando, porque os caras manjam muito de grua. E aí eles Maravilha. vieram e operaram a grua para mim. E aí eu fiquei mais ali na câmera mais solto, fazendo os detalhes mais próximos, Você dirigindo a cena gostou? também, né? Fala a Oi? verdade. Você gostou do trabalho final? Sim, eu gostei. Então, Ou se assim, você gostou, tá bom demais. o primeiro É, quesito que a gente tem que ter para avaliar um trabalho é se a pessoa que fez o trabalho gosta, né? Esse é o primeiro quesito. exatamente. Então, se Exatamente. agradou o pai da criança, tem É, grande chance de agradar as outras pessoas também. é verdade. Lógico, E quando é que falhas. nós vamos ver essa criança? Então, vai ser dia 31 agora, né? Até aproveitar e fazer o convite, essa deixa que você está É, colocando para a isso gente. aí. Vai ser dia 31 agora, né? Depois, mais conhecido também como depois de amanhã, É depois da lá manhã. no, É, é, lá no auditório do Museu Frei Galvão, ali na praça, né? Na praça principal de Guará, na Praça Conselheiro. É às 19h30, né? E vai ser uma noite, assim, as divas elas vão estar presentes, a gente vai ser uma noite bem agradável, né? E elas estaremos vão. lá, se Deus quiser. E eu espero que vocês vão mesmo e convide também, né? Convide outras pessoas Exatamente. para assistir, porque é homenagem para elas, né? Eu apenas fui eu, a Rosinha, a Leandra, que está fazendo a parte de divulgação também. Legal. O Bruno, tem que falar do Bruno também, o Bruno Pellegrini, das amizades que eu fiz lá na Vanguarda. Ele gravou para mim um off também para mim, ficou espetacular. Eu falei pro Bruno, Bruno, Maravilha. ó, seguinte, eu não tenho recurso, cara. Não, É, já falei já grava para mim, né? começo já. Aí ele, não, Quem tem manda aí. amigo Aí, não move pagão, Everton. é, Quem tem aí eu tô amigo não devendo minha move alma pagão. agora pro Bruno, né? Tudo bem, sei que vai pedir agora. Agora vem Mas mais assim, por o aí. Bruno. Oi? Vem mais por aí. Vamos, Se além Deus das quiser, divas, já tem outra. A padaria, como é que vai? a padaria está aqui. O problema é que eu tenho muitas ideias, mas assim, são poucos editais. E fazer trabalhos assim, sem apoio, é complicado, né? Eu queria colocar esses trabalhos mais em prática. Tem bastante trabalho aqui que eu gostaria de pôr, mas tem que correr atrás, né? De patrocínio, alguma coisa assim, entendeu? A Lei Porque. Rouanet, depois nós vamos conversar sobre isso. Você pode É, correr atrás da Lei Rouanet. Então, Essa eu tenho um independe projeto digital. lá eu tenho um projeto que foi aprovado na Lei Rouanet, só que é naquela categoria de ICMS, né? Aí é complicado, entendeu? Eu tô agarrado aqui com as divas e aí você tem que contactar as empresas, aí é um campo que eu não Mas você vai tenho conseguir. habilidade. Se Deus quiser, né? Mas tá lá Olha aprovado aqui, lá, me se falaram Deus para eu quiser. ir devagar com você, porque você tinha certa dificuldade, você era tímido. Sabe há quanto tempo Eu nós sou estamos tímido, aqui sim. proseando? Eu sou 45 tímido, sim. minutos. Já tudo isso? Eu não Olha que gosto de falar. Eu delícia. gosto, eu gosto de estar atrás das câmeras. Estar na frente das câmeras não é É, muito. A minha mas fachada não tá é, muito não é bem. muito boa, não. A minha É muito fachada não é muito boa, boa. filho. É boa, filho. Olha que história linda a sua, história da caixa de Obrigado, meu. sapato, como é que veio, né? Desde criança aquilo te encantou e agora É, vamos ver esse resultado maravilhoso aí, dia se trinta e Deus um no quiser. Museu Frei Galvão, É isso as aí. Divas de Guaratinguetá. Everton, É isso. muito, muito obrigado, Eu que parabéns para agradeço, você meu. pelo Eu seu que agradeço. trabalho. Lindo, lindo. Eu sei que está lindo. Já ouvi gente que viu, mas eu vou ver. Tá Não, bom? vai lá, vai lá. O que eu tô soltando são umas coisinhas só ali só para É.
dar um gostinho lá, né, no nosso Líderzinhos, Instagram. né? Eu criei um Instagram só para as divas, né? As É. divas de Guará, então a gente posta algumas coisas ali, tudo, mas não posso revelar tudo, né? Uma O diva segredo. entrou aí. Uma diva Poxa, está aqui assim, assistindo a eu gente. quero, eu quero que as divas gostem, né? Porque é para elas que a gente fez, né? É Espero isso aí. que elas Marisa gostem. Papa está aqui ouvindo a gente, olha lá. Ah, legal. A Marisa é espetacular. A Marisa Agradecer é ela boa. também pelo espaço, né? A gente fez a gravação do Jongo lá no espaço cult rural dela lá. Um excelente espaço, viu? Ela Maravilhoso. cedeu É para a um gente ponto de gravar lá o Jongo. cultura, né? É um ponto de É, cultura que Guará tem. ponto de E cultura. É Marisa isso faz aí, ponto de cultura cultura. lá há muitos anos. É É. isso aí. Everton, abraço, Oi. Marisa. Abraço Obrigado, também para querida. você. Ai, Obrigado pela Marisa, oportunidade. Obrigado, Nilson. beijo. Fique com Deus. Beijo, Até tchau. quinta no Museu Frei Galvão. Se Deus quiser. Tchau. Ele quer. Amém.